Seja muito Obrigada. bem-vinda ao Fashion Pro Instituto. É uma grande honra ter você aqui comigo nessa noite para um papo muito especial, porque não existe moda sem modelagem, não é mesmo? É isso aí. Moda sem modelagem pode até existir, mas com certeza não vai vestir bem o corpo, e é isso a grande alma de um negócio na área de vestuário. Renata, eu gostaria que você se apresentasse, falasse como que começou o seu trabalho na moda e como veio surgir principalmente a modelagem digital no seu negócio. Bem, vamos lá. Minha trajetória na área de moda começa bem antes de eu nascer. Eu sou a quinta de uma geração de alfaiates, de costureiras, de modelistas, né? Então, isso, de certa forma, já estava aí no meu DNA. E em 99, eu estava finalizando a faculdade de Educação Física e uma amiga trabalhava numa fábrica e ela me pediu para bordar algumas coisas, Sim. né? Ela já sabia que eu bordava, assim, minha mãe costurava, enfim. E como eu estudava na UFMG, tinha horários vagos que eu ficava por lá, por causa da distância. E aí, a partir daí, foi a minha entrada mesmo no setor de vestuário industrial, né? E agora, na área de modelagem, né, digital, isso aconteceu em 2007, se eu não me engano. Então, lá em 99 foi né, o momento onde eu entro para as fábricas, né? Para esse cenário. Então, além dessa formação já, de certa forma, né, de DNA, de entender dessa confecção da modelagem, é em 99 que eu entro para dentro do chão de Entendi. fábrica, fazendo praticamente tudo, arrematando, enfim, verificando se a peça está ok, esse cenário, né, de chão de fábrica. O corte também, infesto, enfim, fui auxiliando nisso tudo. E em 2007, essa mesma pessoa estava em outra fábrica, um pouco antes, talvez 2005 mais ou menos. Eu sempre tive muita facilidade com programas, com a questão de tecnológica, né? Vinha fiz também publicidade e propaganda, então trabalhava com esses programas, né? Que eram CADs, e ela veio me dizer, olha, você conhece um programa chamado Audaces? Eu falei, não, nunca vi, fui pesquisar. Na época, aqui em BH, só o Senai que dava o curso, mas Sim. que nunca fechava turma de Eu acho forma que eu, nenhuma. eu acho que eu fui uma das primeiras turmas do Senai. Assim, as primeiras, vamos pôr as 5 primeiras turmas, porque nessa época eu estava no Senai. Pois é, aí não fechavam essa turma. E aí ela foi e falou, olha, não está dando certo aqui com, né, o profissional que a gente está. Você topa de vir? Eles vão pagar um curso para você e Aham. você. Eu falei, ok. Na época, uma pessoa que já faleceu, é, Marcos, se eu não me engano, ele era modelista da Vidibula, né? Extinta Sim. Vidibula. A Então, Vidibula. ele foi. José Márcio, na verdade, José Márcio. Ele foi dar o curso para mim e deu, tipo assim, acho que 6 horas de curso, né? Ia ser 2 dias e 6 horas. Aí ele viu assim que eu já estava sabendo e falou: não, ok. E segunda-feira eu comecei na fábrica, fazendo até então a digitalização e encaixe. Porque Aham. dentro da parte de modelagem digital, né, os sistemas permitem para a gente fazer só a gradação, fazer alterações, fazer o encaixe. Então,
primeiramente foi dessa forma. E aí, posteriormente, eu falei assim, nossa, eu preciso... A modelista passava, às vezes, algumas coisas para mim. Olha, isso aqui é só tirar 2 centímetros aqui, aumentar ali. E eu tinha noção que o sistema possibilitava isso. Sim. Só que, muitas vezes, ela pedia algo e me pontuava assim, 2 centímetros no busto. A cintura, corta essa peça na altura da cintura. E aí, nesse momento, eu senti a necessidade de entender onde estavam essas medidas num corpo. Por Entendi. quê? Sim, ok, é fácil eu pegar a fita métrica e marcar pelo meu corpo ou pela maneca, né? Aquela medida. Só que sempre muito exigente comigo, até no nível de perfeccionismo, eu falei, não, fui lá e fiz uma inscrição no Senai para fazer o curso de modelagem. Mas muito para entender essa parte. Tanto é que, assim, os meus moldes, os alunos não podiam nem copiar, porque eu ia traçando uma coisa em cima da outra, de canetas diferentes, de cor diferente, porque eu entendi o que era para fazer. Eu não tinha segurança de referência de medidas no corpo. Sim. E aí é onde entra a questão de conhecimento do profissional que vai operar um sistema. Você falou algo muito especial que estava para eu te perguntar lá no final. Eu ia te perguntar o seguinte: é preciso saber modelagem manual, plana, no papel ou na mulagem, né? Uma modelagem ali manual, para poder fazer o Audaces? Ou uma coisa depende da outra? Que você começou Não, a falar sobre esse assunto e casou com uma pergunta que eu ia te fazer lá no final. não necessariamente, tá? Não necessariamente. O que eu vejo, porque depois de um certo trajeto, eu sempre fui uma pessoa muito disponível para troca. Eu acho que, assim, o meu conhecimento, a minha vivência, a minha experiência, ela é minha. Mesmo que eu compartilhe ela com você. As coisas que eu vivi são totalmente diferentes de você. Então, a minha interpretação, ela é diferente do outro. Então, assim, conhecimento, você pode trocar. Não é só pode, você deve trocar. Isso enriquece. Então, eu nunca fui uma pessoa de ter medo em compartilhar algo que eu sabia e perder o meu lugar. Porque eu sempre entendi que isso era necessário. Agora, aí o que eu digo? Uma coisa não depende da outra, mas uma coisa agrega muito à outra. Entendi. E uma pessoa, por exemplo, nesse período de ensino que eu passei a ensinar também, eu fui percebendo que as pessoas com uma certa rigidez no sentido de métodos e ela não tem flexibilidade, é muito difícil de ela sair de uma modelagem de papel e ir para dentro do sistema. É difícil, mas é possível. Ela vai ter que reconstruir a forma de pensamento dela. Assim como um cortador que ele tem uma... de tanto ele pegar molde, ele tem uma noção. Sim. É possível, sim, ele migrar para dentro do sistema. Mas hoje eu chego a dizer, né? Você sabe que eu tenho também a profissão aí como terapeuta, enfim. Então, assim, no meu autoconhecimento, eu fui vendo isso. As pessoas que têm uma certa flexibilidade, né? Elas se permitem... assim, não ser, eu sei disso, é isto que está dando certo, e experimentar, elas têm uma facilidade em migrar de uma coisa para outra. Aquelas que não, às vezes têm uma certa rigidez,
E isso impede também dela ter uma evolução dentro da área nossa, sabe? De qualquer área. Isso é do ser humano em qualquer área. E então, assim, eu já tive pessoas que não sabiam, eu não sabia modelar, eu tinha uma noção, Sim. mas eu comecei a trabalhar com o sistema, sabia onde era a cintura, enfim, para fazer uma gradação, fazer a questão dos mapas, muito em troca. Eu trabalhava junto com o cortador, porque a experiência do cortador em questão do encaixe que ia facilitar para ele, aquilo era importante para eu manusear o sistema, entende? Então, assim, Entendi. o sistema, no meu entendimento, ele não vai substituir o operador. E esse operador, quanto mais conhecimento desse processo ele tiver, mais eficaz vai ser. Então, assim, um sistema ele agiliza, mas dentro dessa agilidade que ele traz, a pessoa também tem que estar pensando no próximo processo. Isso é bacana. Porque é sempre importante a gente pensar no próximo que vai pegar o processo, né? E essa parceria entre setores diferentes de uma confecção é muito importante. Igual você falou, quem faz o mapa é muito importante ter essa parceria com o cortador, com o infestador. E a mesma forma, o estilista para com a modelista, né? Porque um complementa o outro. É muito importante ter esse diálogo, né? Para que a produção saia com fluidez e assertividade. Porque se eles não conseguem conversar, se não falam a mesma língua, acaba acarretando problemas na produção. Não é isso? Então, Exato. por isso que é tão importante a parceria entre os setores de produção, né, Renata? É exatamente isso. E aí, onde, assim, na minha prática de ensino, né, onde que muitas vezes teve uma melhora do profissional? Exatamente nesse olhar para ele como um ser humano. Por quê? Às vezes ele tinha a prática, às vezes ele tinha o conhecimento, e o que faltava é a habilidade de relacionamento. Às vezes faltava a habilidade, né, desenvolver a segurança em pontuar para, por exemplo, um cortador, para uma modelista, algo que era aquela experiência dele, às vezes de trabalho com vários profissionais diferentes, Sim. que aquilo que ele estava apontando era algo a ser considerado. Não, não é que ele estava ali, é o melhor, não. É por isso que eu falo dessa flexibilidade. É considerar aquilo que o outro está trazendo. Considerar que o encaixe está com aproveitamento 100%, está ótimo, está todo encaixadinho, às vezes, numa peça dentro de um buraco da outra, dando um aproveitamento. Isso lá no corte vai viabilizar um bom corte, uma excelência no serviço do cortador? Se não, então aí são Você acaba várias. atrapalhando. Exatamente. Então, assim, eu entendo dentro, né, do nosso cenário, desse processo, né, desse processo de produção, é necessário que se tenha atenção para isso. Um modelista que modela, seja dentro do sistema ou na mão, ele indicar os locais de pique para encaixe, onde é cava, onde é ombro, enfim, se aquilo ali tem algum tipo de aviamento específico. E aí, o que acontece? Não adianta eu ser ágil no sistema e não pontuar esses. Isso que é legal que você está falando, porque é servir ao outro, né? É fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Então, se eu estivesse trabalhando ali naquele, como que facilitaria o meu trabalho?
Então, quando a gente se dedica, né, simplesmente amar ao próximo, respeitar ao próximo, né, e saber que aquilo vai Exatamente. perpetuar uma agilidade. Por quê? Quando a gente fala de modelagem digital, a gente tem inúmeras vantagens, não é isso? Sim, E então, por exemplo, eu hoje estou começando, eu gostaria que a gente desse um exemplo para quem está começando agora, tá. né? Vamos Vamos lá. pensar. Quem É, está começando agora? Eu não quem tenho uma grande equipe, eu não tenho setor de corte, eu não tenho o meu setor de modelagem. Eu nem sei modelar, mas eu estou investindo no meu negócio de moda, eu preciso da modelagem digital. Então, como que eu posso hoje trabalhar com moda digital, modelagem digital, sem fazer o investimento no Audaces? tá? Ou em outro software, né? Que o popular hoje é o Audaces, ou eu estou errada? Tem outros softwares, mas o Audaces é o que ele está com uma grande visibilidade aí no mercado e também em questão de treinamento ele também abrangeu, sabe? Então, assim, se você tem um Lectra, um Optec, o Molde, acho que chama Molde, também tem o Clo 3D, esses outros não têm esse fácil acesso, apesar de pessoas que têm uma certa prática com sistemas CAD, eles conseguem rapidamente estarem com uma prática ali dentro de um Sim, sistema, tá? Agora, você perguntou sobre essa praticidade e como que uma pessoa que não tem o sistema, como que ele se adequa aí essa praticidade dentro do futuro negócio dele. sim. Bem, você falou aí em investir. Quanto que é um investimento? É, Aí, se eu falo muito para as pessoas que vêm me buscar querendo investir. Eu entendo que uma marca, o que é o DNA dela, além da parte da criação, né, que é o DNA da marca e tudo, mas em questão de vestuário, o DNA da marca vai ser a modelagem. É. Porque a primeira E coisa que a como? pessoa fala, aquela roupa me veste bem. Exatamente. E o que é, assim, o DNA ali, né? O gênio da modelagem? A base. É a base daquele corpo que é a manequim de prova daquela marca. E no setor feminino e também no masculino, porque hoje muitos malham, então vão ganhando massa muscular. E se for o infantil, a criança cresce às vezes de uma semana para outra. É Então, eu verdade. sempre falo que você ter, você primeiro investir na sua base. A base vai ser o quê? Se você está criando a sua marca e você está com esse corpo de hoje, fala, olha, a minha base vai ser o tamanho M e são as medidas do meu corpo. Eu sempre instruo o cliente. Então, nós vamos construir a base. Vou tirar todas as medidas do seu corpo, construir a base, né, um molde plano, fechar esse molde no americano cru. Então, Sim. sempre com gola chegadinha, cava justinha. É como se a pessoa fosse vestir aquela roupa, vai ter uma certa vestibilidade, mas não vai ser um conforto, sabe? Vai E aí, ser fazendo realmente uma cópia do corpo. exatamente. Uma manga de blazer, enfim, todos os cortes possíveis. Então, quando eu e a Marlene, que é minha mãe, a gente trabalha junto, a gente vai atender um cliente e ele está disposto a investir desde aí, a gente cria isso, uma base de calça, uma base de saia, uma base de blusa com os recortes e 2 tipos de manga. Disso aí, ele já tem molde pronto, você bem entende. Só vai ter necessidade de colocar algumas Interpretação. folgas em relação a
se for trabalhar com tecido sem elasticidade, mas, por exemplo, dessa base, se ela for para um tecido com uma certa elasticidade, uma sarja com elastano, aquilo ali já é um molde pronto. Aham. Se é para ser justinho, mais justo no corpo. A partir daí, com essa estrutura, ela vai funcionar para duas coisas. Por que a gente constrói no americano cru, já lavado, né, para não ter encolha? Porque a gente vai lá, você traz um modelo, a gente faz em cima daquela base, né, a interpretação, e aí vai ter o dia de prova. Mulher tem os ciclos dela. Então, tem momentos onde ela tá inchada. E aí, a gente veste a roupa e ela fala assim, nossa, não, folga aqui que tá pegando. Para mim, como profissional que estou atendendo esse cliente, eu às vezes volto lá naquela base de americano cru e falo, vamos vestir ela. Porque ela é minha referência se é o corpo da pessoa que sofreu alguma alteração. Isso não é necessário se, né, a pessoa está trabalhando com uma maneca, né? Porque a maneca tem aquelas medidas ali, ela não vai engordar independente de qualquer coisa que aconteça, nem emagrecer. Então, se aquela peça que a gente produziu, ela vestiu na maneca, ela tá ok. Sim. Mas quando a gente trabalha com a pessoa, né? A gente tem assim, nós desenvolvemos esse cuidado porque ficava às vezes num solta, aí provava de novo, aperta. E aí eu falei assim, gente, isso é retrabalho. E dentro de um cenário que hoje a moda pede a sustentabilidade, é energia elétrica, é tempo, é linha, às vezes é tecido no sentido de ter que, né, se for alargar, cortar algo, entende? Então, assim, a gente foi criando como se fosse processos mesmos, que viabilizasse uma eficiência no serviço que a gente presta. Entendi. Mas, então, por exemplo, infelizmente, esse não é o cenário da grande maioria. Sim. E infelizmente, apesar de às vezes, né, a fábrica que tem esse sistema, ou então, né, o prestador de serviço que tem esse sistema para prestar o serviço, se esse profissional não for um profissional que ele esmiúce e colha todas as informações necessárias para a execução do trabalho, vai existir retrabalho. Entendi. Que é realmente o diálogo, né, e a parceria. Exatamente. Hoje, por exemplo, quem me conhece sabe que eu sou professora de modelagem manual. Trabalhei 6 anos no Senac dando aula de modelagem manual. Cheguei a fazer o Audaces vou fazer as contas aqui, hein? Acho que uns 14 anos atrás, quando estava com 12, 14 anos atrás. Mas como eu migrei para sempre fiquei no manual, né? Eu não continuei a minha especialização no digital. Hoje, para se ter na minha empresa, se eu estou começando hoje, se eu quero ter o sistema no meu negócio, eu preciso investir num computador exclusivo, né? Só para o programa, não é mesmo, Renata? Não pode ser utilizado para outros fins. Hoje ele já pode. Hoje antigamente já não, porque às vezes o sistema travava, enfim. Sim, na mas minha época hoje travava. já é possível você ter um programa que ele tenha, por exemplo, outros programas que seriam usados na área de design funcionando se for uma máquina, né, potente. Uma máquina boa, de qualidade, né? Precisa ter uma plotter. Aí, não necessariamente. Se eu for querer ter o Audaces completo na minha empresa, o kit completo. Então, é um computador, é uma plotter. Se você vai fazer a modelagem direto no sistema, você não tem necessidade do programa de digitalização, que tem o quadro. Né?
É, E que nem aí, na eu sou da verdade, época da mesa, daquela mesa é, gigantesca, com aquele aham, mouse que ficava, eu sou dessa época. eu também trabalhei com essa mesa. Era, eu vejo que ela era mais demorado o processo e já era um processo mais rápido do que Rápido, fazer muito manual, rápido, né? muito rápido. E hoje, o que que acontece? Existem vários prestadores de serviço. Quando eu e a Marlene adquirimos o sistema Audaces, né, eu comecei a trabalhar em 2007 com ele, já tinha pesquisado, né, para fazer, então tinha mostrado para ela, ela falou assim, nossa, que interessante, enfim, vamos ver isso. Em 2009, se eu não me engano, a gente adquiriu a primeira licença. Era uma época onde você comprava licença. Era um carro 1000, né? Um Na época carro era o que? Uns popular. 20, 30 mil, É. né? Na época. Então, a gente adquiriu esse sistema. é, Na época, era algo que a Audaces ela vendia para a fábrica. Tanto é que o vendedor veio e falou assim, mas vocês entendem do que é isso? Mas eu sempre fui muito comunicativa. E aí, quando eu trabalhava com esse sistema, eu trabalhava meio período só. No outro período, eu prestava serviço em outras fábricas que tinham o sistema, mas que eles não tinham o profissional que executasse. Ou, às Sim. vezes, o profissional que não executava, mas era mais lento. Eu sempre fui muito. é, a minha cabeça parece que ela funciona, se me dá um problema, ela vai Resolve. resolvendo, assim, achando uma forma mais ágil de se fazer. Uhum. Então, assim, isso começava até pela É. organização. Eu ia verificando o que era mais rápido, enfim, ia liberando serviço, então eu passei a prestar serviço em várias fábricas. E, gente, quando a gente está dentro de fábrica, um profissional conhece o outro, aí, enfim. E as pessoas iam me recomendando, liga para Renata, liga para Renata. E aí, então, tinha já uma gama de clientes que queriam o meu serviço, mas não possuía o sistema. E aí, Ô, gente, só pontuando aqui, a Renata já trabalhou para trabalhou e trabalha, né, Renata, para grandes marcas aqui no mercado de Belo Horizonte, tá? agora Então ela é realmente fora também. olha, fora também, super especialista em audácias. Então, assim, tem uma experiência aí de anos, pioneira no trabalho em audácias aqui em Belo Horizonte. Exatamente Então, tem isso que eu estou uma das maiores contando. referências aqui hoje é você. É isso, exatamente isso que eu estou contando. O que que ocorre? As pessoas me buscavam. Eu falei assim, gente, tem um nicho de mercado aí. E aí a gente foi lá e comprou o sistema. Tanto é que o vendedor questionou, você sabe o que que é? Eu falei, sei, eu vou prestar serviço com isso. Mas eu falei assim, não, eu vou prestar. Eu já tenho os clientes para fazer isso. Então, assim, a gente adquiriu o sistema e começamos a prestar esse serviço de modelagem, de gradação com esse sistema. Até então, a gente não tinha plotter, porque era um investimento de mais um carro 1000. É. Então, assim, era inviável naquele momento. E 2 anos, eu acho que menos de 2 anos depois, a gente já precisou de ter uma plotter. E aí eu já sabia que não precisava ser aquela grande, que podia ser a menor A e meia, tudo. né? E na época, assim, eu falo que uma das coisas que todo ser humano deveria é exercitar bastante a sua espiritualidade. Porque aquilo que Deus tem para você e aquilo que é bom para você e você tá atrás, ele vai possibilitar aquilo. E aí a gente também tem que estar atenta a receber o que está disponível aí, né? Então, nessa época, assim, quase 2 anos depois, eu falei, olha, eu preciso de uma plotter, porque está chegando o serviço de plotagem. Mas a gente não podia ainda comprar outra, porque a gente ainda estava terminando de pagar o primeiro sistema, que eu acho que a gente fez em 24 vezes, sabe? Assim, foi um investimento de anos. E estava, de certa forma, se pagando. E
Aí, nessa época, uma empresa que trabalhava com jeans no Barro Preto fechou e estava vendendo o sistema com a plotter. A gente só queria a plotter. Mas ele falou só o sistema e a plotter. Enfim, calhou de acontecer um dinheiro para a gente adquiriu a nossa Pois. segunda licença. E aí eu passei a atender esses clientes também com a plotagem, né? Então, assim, naquela época lá, foi um investimento muito alto. Altíssimo. Hoje, o sistema Audaces, ele é como uma TV a cabo. Olha. Então, você vai lá e faz uma assinatura anual, é, então paga, né, mensalmente. Então, tem planos para estudante, tem planos Que para ótimo. empresa de níveis diferentes, se você quer um sistema mais completo, enfim, se quer todos os sistemas. Então, assim, viabilizou essa questão do investir. Que ótimo. Mas isso não elimina a questão do profissional. Então, na Sim. questão da modelagem, é algo mais complexo. Tem que ter um conhecimento, né? Tem que ter esse conhecimento da modelagem. Mas hoje a gente tem possibilidade disso. Eu presto serviço de modelagem digital. Então, trouxe, eu executo. Depois, com aquela gama de produtos já que tem, às vezes são alterações muito mais ágeis. Então, o que acontece? Os primeiros moldes, as pessoas têm que sempre considerar como investimento. Sim. Se a pessoa já investiu na base, ela, a partir dali, ela vai ter um custo da interpretação daquele profissional. Sim. E toda marca, no meu entendimento, mesmo que ela modele na mão, ela deveria ter o molde de base da fábrica em mãos. Por quê? Se troca de modelista, e aí você vai construir uma nova base com aquelas medidas, é bem provável que o seu traçado vai sair diferente do meu. Exatamente. Porque é E aí as interpretação. roupas vão ter traçados bases diferentes. Um traçado base, ele deixa a cava no lugar onde aquele cliente definiu. Se um outro profissional que a gente não tem assim uma proximidade de caminhada, assim, né? Se a gente não passou pelos mesmos profissionais, as mesmas técnicas, vai ocorrer de carrure ser mais para dentro, enfim, vai ter essas pequenas diferenças que muitas vezes as pessoas podem até nomear como defeito, mas não são defeitos. É diferença na estrutura da Da base base. de modelagem, sabe? Sim. Então, assim, uma pessoa pode investir para ter o sistema fazendo o encaixe e fazer a plotagem fora, ou fazendo a gradação, enfim, é algo que a pessoa pode, no meu entendimento, pode começar por partes. Ela não Sim. precisa começar com onde o investimento dela, às vezes, vai ser ainda mais alto, por conta do modelista. Sim. Ela pode Porque ir... não é só o sistema, é o profissional, né, disponível. Exatamente. E hoje, infelizmente, no mercado, a gente tem uma demanda de profissionais, assim, com agilidade, porque não é só a questão de você saber manusear, tem a questão da agilidade. Um modelista, vou te dar um exemplo no sentido do modelista. Ele praticamente ele tem contato com todas as linhas de produção. Às vezes, vai falar, né, a facção vai falar com o modelista, a pilotista, o cortador, enfim, todos. Isso é uma característica desse setor. O modelista ser um para-raio, né?
para soluções, digamos assim. E aí, quando eu falei lá atrás de habilitar esse profissional a determinadas coisas que qualquer ser humano deveria ter, é exatamente isso. Esse profissional, ele tem que saber pôr limites. Ele tem que estipular horário e definir, dar demanda para outras pessoas. Determinados assuntos que são da facção, às vezes é a pilotiça que ela também está apta a responder, não é o modelista. Também devolver para o outro profissional da linha de produção Sim. o questionamento, porque às vezes nós, seres humanos, a gente quer tudo muito mastigado. E aí o serviço do modelista não rende. E aí, dentro do cenário, né, de produção industrial que tem essa agilidade, um modelista que esteja até mesmo fazendo no sistema, mas toda hora sendo interrompido. Pode acontecer de ter erro. Exato, e muitos. Então, assim, são coisas que esse profissional precisa identificar e pontuar. Se não tiver um gestor, né, um gerente de produção, ele mesmo pontuar, olha, em várias fábricas eu fazia isso, ó. Quando eu chegar, me passa tudo que tem para resolver. Beleza. Depois do café da tarde, me passa a outra demanda que tiver. Sim. E vamos definir o que realmente é prioridade. Porque se me interromper toda hora, o meu serviço não vai render. Isso para quem já tem uma indústria, né? Uma fábrica com uma grande produção. Quem está começando agora pode contratar o serviço igual o seu serviço, Sim. terceirizado. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou começando agora. Eu tenho a minha criação, eu tenho o meu desenho. Eu vou procurar um modelista externo, porque eu não preciso ter um modelista, eu não preciso investir no salário de um modelista, não é mesmo? Eu não preciso no momento, porque eu acho que está o piso, eu acho, tá? O piso salarial de um modelista está na faixa de 5 mil, a partir desse valor, né? Exato. Então, o modelista é a partir de 5 mil reais mensais. Mais assinatura do Audaces, mais investimento, se você for ter uma produção, uma plotter, mais o papel, enfim. Então, é realmente um investimento alto. Mas se eu não tenho esse investimento agora, eu posso sim procurar parcerias de produção. Então, por exemplo, uma pessoa como a Renata, ele vai fazer o que para mim? Ele vai fazer a criação da modelagem em parceria comigo. Não é mesmo, Renata? Isso. E aí vocês vão desenvolver a base, que é o que você falou, que a estrutura corporal é o que vai vestir os meus clientes. E depois, conforme os modelos que eu for desenhando, vocês farão toda a interpretação dentro do Audaces. E aí depois segue a sequência de produção, que é corte da piloto, pilotagem, prova, ajuste, corte de novo, pilotagem de novo e aprovação. Então, ou seja, eu falo assim porque eu acho que a peça piloto, quando ela tem até 3 provas de roupa com ajuste, ela já é um prejuízo para a confecção, não é mesmo, Sim. Renata? Sim. Raramente acontece de ser sempre assim, acontece de aprovar na primeira, acontece, mas geralmente é na segunda que realmente é aprovado o modelo, não é mesmo, Renata? O que ocorre? Com a experiência, tanto minha como a Marlene, a gente tem alguns clientes que ela faz a peça piloto, mas nem todos são possíveis de fazer isso, porque a parte da costura é um tempo que demanda, né? E com a prestação de serviço nossa, essa parte da costura, ela tem que ter um preço mais justo diante da estrutura de sistema que a gente tem. E foi muito legal você falar isso, porque a pessoa pode contratar o serviço de um modelista e também de um pilotista. Para quem não conhece o que é um pilotista, ou em outros estados falam piloteira, né? É um costureiro, uma costureira especialista em acabamentos que vai fazer a montagem da primeira peça
né, daquele desenho que você criou, dando a eles os acabamentos necessários e anotando na ficha técnica, que é muito importante nós falarmos também de ficha técnica, né, Renata? Sim, Porque a ficha exato. técnica, ela é a certidão de nascimento daquela roupa. Ou seja, aonde você for levar, aonde você for produzir a sua peça, se você também não tiver uma produção interna, se você for optar em terceirizar, né, por um private label, por exemplo, você, ou uma facção, que aqui em Minas Gerais é conhecida como facção, é preciso acompanhar essa certidão de nascimento. E também, agora, nota fiscal, isso é muito importante, que nós falamos na aula lá de direitos na moda. Né? Então, não é só mais a ficha técnica, não, a nota também acompanha. Pois é. E aí, a, a experiência, a expertise da modelista, ela vem em fazer também um bom briefing do que esse designer está mandando para a gente. Primeiro, esse serviço da criação, para a gente, né, para mim e para Marlene, eu falo, olha, você pode mandar fotos distintas. Olha, eu quero essa manga com essa costa, mas, por exemplo, se tem um cos, a medida de quanto você quer essa medida tem que vir especificando, porque a gente vai estar trabalhando com interpretação. Então, gente, dentro de um corpo, sei lá, de 1,65, se tá uma tira lá perto da cintura fininha, se não tá escrito que medida eu vou interpretar pela proporção ali. Sim. Então, é importante que esse serviço venha dessa pessoa que está criando com todas essas informações. Vai agilizar. Se não vier, aí é um retrabalho do modelista, eu entendo isso, de ficar ali. Quando é um modelista assim, que ele presta serviço para várias pessoas, as pessoas têm que entender também que eu tive um contato com você aqui, você me passou as informações, eu executei o seu, eu tenho um próximo cliente para me atender. Não dá para toda hora eu voltar e ficar ali trocando ideias com você, porque senão isso eu estou trabalhando exclusivo à distância. Então as pessoas têm que também ter esse entendimento de que as informações têm que chegar ágil, né, com agilidade e precisas, para que tenha agilidade aqui também. Mandar coisas com informações faltantes, isso vai atrasar o processo de fabricação seu, não vai ser o meu, né? E aí, a modelista também tem que ter entendimento do que não adianta eu fazer uma peça com acabamentos que a produção daquele meu cliente não vai estar apta a executar. Então, isso é função do modelista verificar. Porque eu posso fazer uma peça com um acabamento, vai pespontar de novo. Como é que é? A pilotista fez bonitinho, passou o pesponto todo certinho. Na produção, essa facção, esse private label, ele tem essa expertise para executar com uma peça piloto, porque depois de uma peça costurada, dependendo do que for, desmanchar, vai danificar. Então, sim, as pessoas têm que, né, uma pessoa que está começando, você está começando o seu processo, você também tem que investir um tempo de entender qual que é esse processo e buscar profissionais capacitados para isso. Porque senão você chega aqui pensando assim, eu vou fazer alfaiataria, vou trabalhar com tafetá, e aí o que acontece? Tafetá já não aceita um encaixe de duplo, né? Para cima e para baixo. Então, aquilo vai gastar mais tecido. São várias coisas muito precisas que tem que ter olhar para isso. E assim,
no que eu entendo do que você presta, é exatamente essa mentoria que você vai prestar para esse cliente. Eu gostei muito desse assunto que você abordou, porque hoje o digital, a modelagem digital, o digital está aberto para o mundo inteiro, né? E eu, como professora da área de moda, né? Já professora de modelagem, professora de costura, professora de desenho, consultoria de imagem, produção de moda, assim, foram inúmeros cursos que eu ministrei. E hoje eu venho na internet e me deparo com pessoas ensinando sobre ter uma confecção de moda, falando que você não precisa saber nada para ter uma marca de moda. E é muito importante isso que você falou aqui, porque uma das primeiras pilares, a primeira chave do sucesso do seu negócio é conhecimento. Tá até na Bíblia. O conhecimento te liberta, né? Porque se você não tem conhecimento sobre o seu negócio, sobre aquilo que você está trabalhando, você acaba o quê? Tendo prejuízo, né? Desperdício e assim, inúmeros outros pontos negativos, né, Renata? Então é muito importante quem quer empreender na moda realmente investir em conhecimento, em profissionais sérios, tanto os que vão te assessorar no seu conhecimento de investimento no negócio, mas também os prestadores de serviço. Quando você sabe do que você está trabalhando, quando você tem segurança daquilo que você está trabalhando, você sabe avaliar se o profissional é bom ou é ruim, porque ele não vai te enganar. E eu achei muito importante as coisas que você falou, porque são as dores de muitas pessoas que trabalham com moda. Porque trabalhar com moda não é fácil, é apaixonante, é mesmo, é viciante, né? Brilha os nossos olhos, é encantador. E quando você fala vício, isso... é um vício, mas dá trabalho, né? Sim. E é muito sério isso, né, Renata? E a questão dessa, assim, são todas as áreas que tem essa... Eu vou chamar da palavra que é a mais direta mesmo, mentira, sabe? Várias áreas têm pessoas trazendo mentiras, inverdades dos processos, sabe? E aí essa pessoa tem que avaliar se ela quer criar um negócio, investir nisso. E a primeira coisa que ela vai investir é o tempo dela, é de buscar. E, infelizmente, tem várias pessoas que chegam para mim, para Marlene, e elas estão interessadas nessa coisa mais fantasiosa e ilusória que muitos apresentam. Muitos entendem como o sistema é algo que, se colocar o desenho lá, vai digitalizar e vai fazer a modelagem. Vai ser o ChatGPT do Audaces. Não é assim. A pessoa que chega até mim, a Marlene, assim como outros profissionais de muitos anos de mercado aí, mesmo que seja na mão primeiro para depois vir para o digital, o que você está contratando é o meu conhecimento. Não é o meu sistema, o meu sistema sem o meu conhecimento não vai executar o que eu tenho possibilidade de entregar. Então, a pessoa tem que entender isso. O seu conhecimento, quando a pessoa te contrata, Mônica, é o seu conhecimento que ela está pagando por ele. E isso teve um investimento, o mais importante de todo ser humano, que é o tempo. Teve um investimento de financeiro, monetário, e você continua investindo nisso. Você passou, às vezes, noites sem dormir, você deixou de dar a atenção que você desejava para o seu cônjuge, para a sua filha, para os seus pais. Você deixou de ir festas porque, às vezes, o curso que você estava fazendo era
aos sábados, até Sim. determinado horário que não te possibilitaria ir a uma festa, e as pessoas estão pagando por isso. Por isso que muitas vezes eu também, né, discuto na questão do profissional de modelagem, o de corte, enfim, seja aquele que Todos for, os profissionais. valorizar, ele se valorizar, porque vai ter clientes e clientes. E aí é conforme a valorização que a pessoa tem dela mesmo, ela mesma fala. Eu tive que amadurecer, mas hoje muitas vezes eu falo para um cliente, né, um possível cliente, olha, nesse momento o meu serviço não é para você. E isso não é ser snob. Isso é É ser apontar, transparente, né? isso é apontar para o cliente que para. Eu atendo assim, muitas vezes eu atendo clientes, sabe? Então vamos trabalhar com aquilo que hoje você tem disponível para você, né? Para isso aqui. Eu sempre tenho essa atenção com o cliente, assim como eu já tive clientes que vieram buscar empreender e depois de eu mostrar tudo, a pessoa falou assim: eu não vou fazer isso, eu não quero isso tudo, eu vou fazer outra coisa, sabe? Voltar para outra. E esses clientes, eu falo, continua sendo meu cliente, porque através deles vieram outros falando assim, não, busque essa pessoa porque ela vai ter essa honestidade, essa transparência. Isso é muito E, importante para os e, profissionais, né? e aí, na questão de modelagem, nós temos hoje, assim, a pessoa pode entrar lá tem empresas que vendem modelagem, existem, se você colocar no Mercado Pago, lá, modelagem tal, às vezes as pessoas vendem R$ 25 o arquivo com a modelagem com 10 tamanhos. E às vezes, Mônica, sim, pode ser que seja uma boa Pode ser que seja modelagem, bom. tá? Mas eu tenho para mim como valor valorizar o meu serviço. Eu E pegar não uma é só modelagem seu. minha e mesmo que seja a coisa mais básica, uma regatinha, e entregar para um cliente 10 tamanhos com um custo de R$ 25 esse arquivo, eu vou estar me prostituindo, É. sabe? É pesado, às vezes, falar isso, ou melhor, falar não é pesado para mim, porque eu entendo isso que seria uma prostituição mesmo. Mas, às vezes, para quem está ouvindo, isso seja pesado de ouvir. Mas é uma prostituição, entende? Mesmo que eu venda esse arquivo de R$ 25 para 100 pessoas, eu estou ganhando quanto? Só que quanto que eu investi, quanto que eu estou desvalorizando o meu serviço e o E serviço outros de outros profissionais bons servem. profissionais, sabe? Então, por isso que é aquilo dessa compaixão de amar os outros. Eu não vou fazer algo que vai desvalorizar toda a classe. E isso é É um muito assunto que importante. folga. Muito importante essa abordagem sua. E para finalizar, que a gente só tem 4 minutos agora para finalizar. Sim, Passa tão rápido as lives verdade. e é um assunto tão gostoso da gente se debater, né? Da gente conversar, de abordar isso, porque é muito importante trazer não só os amores da moda, mas também as dores, né? E essa bandeira que você falou que é muito importante, e o Instituto Fashion Pro, ele ensina os seus alunos isso mesmo. A gente valorizar toda a nossa cadeia de produção. Ter uma marca de moda, não importa o tamanho, pode ser pequena, você pode vender só t-shirt. Mas o importante é você ter conhecimento de todo o processo e valorizar todo o processo. Porque aquilo que tem valor não tem preço. Então, é muito importante, né, você ter responsabilidade ambiental
e social. E o Audaces, ele nos permite essa sustentabilidade nos processos, porque ele reduz o descarte têxtil. Ele também traz a sustentabilidade para o negócio, porque reduz, como você falou, tempo de equipe, traz agilidade nos processos, precisão, economia na pilotagem, ou seja, inúmeras vantagens, né? A desvantagem seria o quê? Para quem está começando agora, não precisa investir aí. No mínimo, para começar, uns 20 mil hoje, porque é computador, é sistema, é uma plota e é um profissional para estar ali. Porque não adianta você investir no sistema, nos equipamentos, você não tem um profissional presente atuando, senão é dinheiro parado. E como você falou, temos que investir em outras áreas, né? Ou seja, Exatamente. é só benefícios investir na modelagem digital. Quem não tem condição, pode sim contratar os serviços da Renata e de outros profissionais incríveis que tem não só aqui em Belo Horizonte, mas espalhado por todo o Brasil. Basta você ter o quê? Sabedoria na escolha dos seus parceiros para produzir as suas peças. Isso é o mais importante. É exatamente isso. Hoje eu tenho clientes parceiros, porque eu já atingi, né, apesar de pouco tempo, eu atingi esse patamar, sabe? Eu entendo que hoje eu trabalho ainda com moda porque eu tenho prazer para fazer. Então, assim, eu tenho parceiros, clientes que são parceiros, clientes que têm esse respeito, cliente que tem essa visão, que vai valorizar o meu serviço, cliente que às vezes não vai trazer um desgaste, né, na relação. E, infelizmente, às vezes, muitos que eu gostaria de atender, eu não tenho essa possibilidade, porque o dia ele tem um tempo, né, estipulado que não tem jeito de estender. Mas muitas vezes essa pessoa ela também encontra aí um outro profissional que faz uma parte do serviço que eu não posso executar, e aí acaba que sempre está aí de novo voltando esse ciclo. Então, o interessante da moda é isso. E por isso que é importante a pessoa construir, né, uma carreira e ela manter seu posicionamento diante disso. Porque, assim, na nossa área, nós nos conhecemos. E então, assim, aquilo que a pessoa busca, às vezes, recebe uma indicação, aquilo, às vezes, é mais seguro. E, infelizmente, na nossa área, tem muitos, às vezes, que chegam e não perpetuam justamente por conta dessa falta de posicionamento. Verdade. E, Renata, é o que a a gente tem que marca tem que encerrar, ter. senão nós vamos Tá perder bem. a nossa gravação. Ok. Me desculpa. Queria muito te agradecer a todos, não só você, mas a todos que participaram dessa live. Ela vai ficar gravada e a Renata vai voltar, porque esse é papo de comadre e a gente tem muito que conversar ainda. Verdade. Obrigada a todos, prazer. viu? E principalmente você, Renata. Fica com Deus. Tchau.